Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio no podcast Caverna do Morcego. Dessa vez não é com seu podcaster da Praxis Marcos Morcego, mas é com seu podcaster da Praxis Rô, que é o nosso famoso revisor. Nesta data tão importante para se lembrar da questão da luta, da questão de toda a história e da questão do que a gente ainda tem que enfrentar, o Rô vem nesse dia especial aí para trazer um episódio muitíssimo especial. Antes de ouvir o episódio, não esquece de seguir as nossas redes sociais, @morcego underline, Marcos underline em todas as redes sociais, @Ibambe Rádio. Temos vários projetos, também tem o site ibambecorp.com.br. Para a continuação do projeto, lembre-se que o seu apoio é muito importante. Então vai lá, apoia.se/caverna do morcego. A gente conta com você. E bora pro episódio. Oi, pessoal que está escutando a Caverna do Morcego. Bom, sou Rodrigo, sou cientista social, revisor de textos, sou comunista, sou LGBT. Não é a primeira vez que eu estou aqui, né? Vocês já devem ter me ouvido em algum momento, quem acompanha. E o Marcos, a gente planejou fazer esse episódio, né, sobre a história do movimento LGBT para o mês de junho, porque marca o mês do orgulho. Então, é um tema muito importante, muita relevância, a gente pensar, olhar para a nossa história e compreender os acúmulos, os ganhos que a gente teve na luta, mas também os desafios que a gente tem a enfrentar, porque a gente vive um contexto, né, nos últimos anos de muito conservadorismo, perdas no movimento, né, com é, mudanças na conjuntura brasileira, né, posteriormente, quando tem o impeachment da presidenta Dilma, a gente vê, né, um crescimento da ala conservadora e uma perca, né, de recursos mesmo para o movimento LGBT. Então, repensar as nossas raízes, repensar a nossa história, os nossos acúmulos, auxilia a gente a refletir para que rumo iremos, né? Porque a gente aqui nesse podcast, a gente advoga que é importante lutar pela vida, é importante lutar. Só esse mês nós tivemos alguns casos, né, bem chocantes, que um foi da mulher trans queimada em Recife. Ela teve um dos braços amputados e a última notícia que eu vi era que estava em avaliação para saber se iria amputar o outro braço. Ela foi identificada apenas como Roberta. Até então as informações que se tinha foi que ela estava em estado muito grave de saúde. Além desse caso, teve o jovem, né, o Gabriel Garcia, que tinha 22 anos, ele foi assassinado numa barbearia. E estava cortando cabelo e foi assassinado. Além desse caso, uma jovem trans foi morta em Piriri, no Piauí. Maria Eduarda foi morta a tiros numa rua próxima à sua casa. Então a gente olha para essas notícias e eu sinto uma indignação muito profunda e uma tristeza muito grande, né? São muitas vidas que a gente perde todo ano. Então, olhar para a história do movimento LGBT, ver as nossas conquistas, ver o potencial de força de ação que o movimento LGBT brasileiro tem, é um instrumento importante para a gente mobilizar as nossas esperanças e se politizar para que a gente lute mesmo contra essa realidade que nos atinge. Então, falar do movimento LGBT, da história do movimento LGBT, é pensar nas múltiplas resistências que ocorreram ao longo da história, né? A gente antes o movimento LGBT enquanto um movimento social do ponto de vista da sociologia, das ciências sociais, um movimento organizado com formas e estratégias de ação, com
uma característica mais de mobilização coletiva, e isso surge no final da década de 70, no século passado, né? Mas antes disso, nós já vamos ter alguns exemplos de resistências mesmo em relação à sociedade que queria controlar os corpos, justamente porque no processo de formação social do Brasil, as relações patriarcais de gênero, elas vão estar inseridas nesse quadro histórico determinado que tem a ver com o processo de invasão da América, o processo de colonização, e o processo de formação do capitalismo brasileiro e da América Latina. Então, enquanto uma particularidade histórica, a formação social do Brasil ela vai se organizar em diferentes hierarquias e desigualdades, ao mesmo tempo em que também vai ter uma diversidade cultural que é única. Nossa história ela é marcada pela violência, ela é marcada pela opressão e mesmo extermínio de diversos indivíduos e outros modos de vida, mas também por um conjunto de resistência política e por lutas sociais. Então, em relação ao processo de colonização, antes do período da invasão portuguesa, né, do período da América Portuguesa, os comportamentos sexuais eram diversos. Os relatos históricos dos colonizadores indicam que tinha a existência de práticas sexuais de pessoas do mesmo sexo. Não existia uma noção formal de monogamia, né? E, consequentemente, se não tem monogamia, também não vai ter essa estrutura opressora em relação ao adultério. Então, a relação dos povos indígenas com o corpo, ela também expressava essa diversidade, né? As pinturas corporais, os acessórios, as indumentárias, né? As etnojoias, elas vão variar. Não tinha um tabu pré-estabelecido em relação à nudez mesmo. Então, o comportamento que hoje a gente vai chamar de homossexualidade, ele já era presente mesmo entre os povos indígenas, né? Ele foi extremamente rechaçado pelos representantes da coroa, por quê? Porque no estado, né, neste estado que existia, na coroa portuguesa, acreditava que era um crime de lesa pátria. Então, né, para controlar, né, desincentivar esse comportamento, no período da América Portuguesa, a gente vai ter, por exemplo, o Tribunal do Santo Ofício, né, que vai ser responsável pelo processo de inquisição no país, né, que vai começar a condenar o chamado crime de sodomia. Então, é importante a gente pensar também que não temos registros históricos de sociedades, né, grupos ou mesmo povos no nosso território que desenvolveram relações patriarcais nos moldes que a gente entende na contemporaneidade, né? E isso é uma evidência de que como que essas relações elas vão ser forjadas a partir de desigualdades que vão ocorrer em consequência do processo mesmo de formação da sociedade, da divisão sexual do trabalho, na formação do capitalismo brasileiro, na questão da consolidação da propriedade privada, da propriedade da terra, né? E muito, muito marcado pela a consolidação do modelo heterossexista, né? Como proposta para a vida. Então, assim, o processo de escravidão, por exemplo, foi uma instituição profundamente patriarcal, né? Então, vai se apoiar na autoridade do homem branco, na propriedade deste homem branco, né? E aí uma junção de esferas políticas e econômicas dentro dessa instituição que impacta diretamente na questão da família. A heterossexualidade ela vai ser presumida e esperado para favorecer o processo de transferência mesmo de riqueza através das gerações, né? Então, o patriarcado ele considera legítimo como herdeiros os homens. Então, o casamento monogâmico, a consolidação desse modelo de família nuclear,
vai ser necessário, né, a regulação da sexualidade, a imposição do binarismo de gênero, né, uma ideia de que existia um jeito específico de ser e de se comportar para homens e mulheres. Eles são fundamentais nessa construção cotidiana do que é ser homem e do que é ser mulher, do ponto de vista de enquanto seres sociais, atravessados pelas diversas vivências e modos de existir. Tem a ver também na conformação, na assimilação de padrões para controlar os corpos que existem e, a disseminação de visões de mundo que sejam compatíveis com um modo de produção em ascensão. A gente tem que pensar esse processo do colonialismo nesse sentido, na minha visão. E aí, nesse contexto, a gente vai ter elementos de resistência, como, por exemplo, o processo de aquilombagem, né? Que vai constituir outros modelos de relação familiar e de sexualidade, né? A gente vai ter exemplos de modelos poliândricos, poligâmicos dentro dos quilombos, não rompe totalmente com as relações de desigualdade entre homens e mulheres, mas a gente vai ter um processo de ruptura, de negação da propriedade senhorial e daquele modelo de relações sociais, raciais que estavam sendo propostas e vamos ter constituição de formas outras de sociabilidade dentro dos quilombos. O processo de escravidão e este processo colonial no nosso país, ele vai influenciar a formação do nosso capitalismo e do nosso Estado. E no período pós-abolição, quando este regime escravocrata entra em decadência e a gente vai ter a liberdade dos sujeitos escravizados, a gente vai ter uma estrutura social que não abarca essas pessoas. Então, neste processo, a gente vai ter a criação de subalternidade, de marginalização, de pobreza e um lugar de opressão, de precarização mesmo, que os povos LGBT, negros, indígenas vão ocupar nesse processo da nossa sociedade. E aí, quando a gente fala de movimento LGBT, e eu trago para a gente essa proposta desse título com essa provocação, né, muito além de Stonewall, é justamente para a gente poder pensar como que se constitui de fato o nosso movimento LGBT no Brasil. Então, o ponto nem tudo começou em Stonewall. Stonewall é um marco de realmente uma virada em termos de formas de organização do movimento LGBT, porque a gente vai ter como consequência as paradas LGBT, as paradas do orgulho. Então, esse ano a gente está completando 53 anos da revolta de Stonewall. Ela é considerada historicamente como esse marco que fundou o movimento moderno homossexual, né? Que hoje a gente vai denominar como movimento LGBT. Então, a rebelião de Stonewall, ela eclodiu em 1969, na cidade de Nova York, quando a polícia tentou invadir um bar que LGBTs frequentavam, né, o Stonewall Inn, e isso acabou desencadeando um conflito violento entre o público, né, que era formado por gays, transexuais, drag queens, imigrantes latinos, e os policiais, né, e deu início a vários dias de motins. E aí, pouco tempo depois, esse caso repercute e tudo mais, em várias cidades dos Estados Unidos vai se formar a Gay Liberation Front, né, que é um conjunto de organizações que defendiam o orgulho de ser homossexual e o ato de assumir a identidade sexual, vivenciar a sua sexualidade de forma livremente e vivenciar isso assumidamente como um ato político, né? Então, no decorrer dos anos 70, né, a gente vai ver surgindo outras organizações com esse mesmo caráter em outras partes do mundo, né, na Europa, na América Latina, e aí a gente pode citar como exemplo, né, na Argentina, no México, em Porto Rico, e aí, no decorrer da década de 70, é crescente o número de países e lugares que vão abrigar algum tipo de organização política para LGBTs.
Esse nome dessa organização, né, ele vai ser inspirado na National Liberation Front, que é a Frente de Libertação Nacional, que lutava pela soberania do Vietnã e contra o imperialismo estadunidense, né? O nome, ele frisava a defesa política da libertação sexual e da construção autônoma do desejo das práticas sexuais, né? Então, isso vai aproximar a organização é, de debates de debates importantes naquele momento, né, sobre como o pessoal é político, né, e vai contribuir para uma ampliação do que seria considerado política, poder e opressão na sociedade. Então, assim, esse movimento ele tem influências radicais, né, tem inclusive assim, em 1970 o líder dos Panteras Negras, Huey Newton, ele anuncia a solidariedade ao movimento gay, né, afirmando que os homossexuais eles não teriam liberdade na sociedade, seriam talvez um dos grupos mais oprimidos da sociedade, né? Inclusive o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa, né, influencia organizações e militantes do Gay Liberation Front para a construção de um movimento LGBT mais radical, combativo, que em torno da luta pelos direitos civis e da autodefesa da população que não era heterossexual. Então, essa radicalidade e o tratamento da pauta da diversidade sexual como uma questão pública e política vai diferenciar esse movimento que está emergindo, né, dos movimentos, formas de organização anteriores, que eram mais brandas, eram diferentes daquilo que se passa a ter no período pós-Stonewall. Então, um elemento importante para a gente poder pensar é justamente como surge esse movimento, né? A organização do movimento pela diversidade sexual e de gênero, ele vai se desenvolver primeiramente nos países centrais do estado do capitalismo, Estados Unidos e Europa. Né? E aí, nesses países, as práticas e as relações não heterossexuais eram proibidas de forma explícita. Então a gente tinha a presença de violência institucional, né, legalizada contra essas pessoas. Funcionários públicos e professores, né, que eram homossexuais eram perseguidos e perdiam seus empregos. Aconteciam prisões, internações em hospitais psiquiátricos. É, Submetiam essas pessoas a trabalho forçado, a tratamento químico, a lobotomias, torturas e inúmeras formas de opressões, né, que foram cometidas pelo Estado liberal para punir a diversidade sexual e de gênero durante todo o século XIX e a maior parte do século XX. Então, assim, a rebelião de Stonewall é considerado um momento histórico de radicalização de luta contra este contexto opressor. E é por isso que marca, né, o conflito nesse contexto, ele vai sugerir uma catarse, a fúria de quem está sendo oprimido e resolve se rebelar. Então, essa população que estava constantemente exposta à marginalidade, ao desprezo, ao ódio, à violência constante, ela vai ter um momento de dizer não, não é bem assim. E mesmo de ir para combater esse processo. Então, assim, o capitalismo, se ele não cria essa violência politicamente aberta contra os indivíduos que praticavam sexo que não era voltado para a procriação, essa violência no capitalismo não deixa de ser um dos fundamentos que vai auxiliar no processo de expansão e reprodução do capitalismo moderno, através das políticas de controle dos corpos e repressão. Justamente porque para as sociedades capitalistas interessava a formação de uma classe trabalhadora massiva, né, e de sua reprodução, que envolvia essa instituição do casamento heterossexual, né, como uma fábrica regulada dos filhos, né, para usar a expressão do Foucault. Havia uma violência aberta do Estado contra esses indivíduos, né, que eram considerados desvios da norma, e aí isso se concretizava na forma mesmo de uma legitimação, né, pela ciência da prática da heterossexualidade como um ato compulsório e natural, e com isso
escolas, universidades, hospitais, e a sociedade, de um modo geral, vai oprimir duramente essas pessoas. E esse discurso ele vai ser difundido e se hegemonizar, né, ao longo do século XX. E não apenas, né, nas sociedades capitalistas, né, porque, por exemplo, com a Revolução Russa de 1917, a gente tem um avanço nas liberdades sexuais e reprodutivas com avanços legislativos, né, e fazendo com que caíssem instrumentos jurídicos que eram usados para penalizar mulheres e homossexuais, né, mas isso acaba se modificando durante o período stalinista, né, quando essas leis retornam. Então, o discurso stalinista oficial, ele acabava vendo a diversidade sexual e de gênero como uma degeneração burguesa, como se fosse algo patológico mesmo. E essa era uma justificativa, né, utilizada para lançar a mão de uma regulação muito heterossexista e patriarcal de corpos e desejos na Rússia soviética. Então é importante pensar que nesse contexto, voltando aqui à questão de Stonewall, é, existia uma comunidade já, uma espécie de subcultura, né, homossexual. Então, assim, já existia espaço de sociabilidade desde do fim dos anos 40, onde bares, saunas, lugares para pegação, clubes, enfim, práticas mesmo que esses grupos compartilhavam entre si e fazia com que essa comunidade se conectasse. Então, não é por acaso que o movimento pela diversidade sexual surge primeiro nas grandes sociedades capitalistas, né? Com o processo de expansão e desenvolvimento do sistema. O trabalho assalariado ele acaba viabilizando condições sociais para que pessoas, né, não mais dependentes daqueles laços familiares, vão conseguir garantir o seu trabalho e a sua renda e organizar as suas vidas, as suas identidades, né, para vivenciar os seus desejos, né. No capitalismo acaba surgindo a possibilidade de se constituir uma identidade homossexual e posteriormente, né, aquilo que a gente entender com as diversas identidades LGBT. Então, assim, no fim dos anos 60, quando acontece Stonewall, essa identidade ela estava se tornando mais política e coletivizada. Então, de um certo modo, passa a mediar a formação desse movimento social, né, que vai estar pautado na ideia de emancipação, de igualdade e na conquista de direitos civis também. E a forma como essas relações de produção se consolidam, ela vai influenciar, inclusive, no desenvolvimento do movimento, né? Porque, ao mesmo tempo que se constrói essa comunidade, essas formas de identidades e vivências sexuais e de gênero, os homens gays, né, acabam monopolizando a construção das demandas, da própria linguagem do movimento, das estratégias, justamente pelo fato por serem homens gays, eles terem uma maior possibilidade de trabalhar, né? De estudar, de construir espaços e de se organizar politicamente. Então, assim, a divisão sexual do trabalho que vai fazer com que homens e mulheres ocupem espaços diferentes, né? Que vai fazer com que a gente tenda, né? Que se queira que se ocupe espaços diferentes, vai influenciar nesse processo, né? Inclusive, o fato de, na nossa divisão sexual do trabalho, a gente ter uma tendência a se incentivar que os homens ocupem os espaços públicos e produtivos, vai possibilitar esse protagonismo dos homens gays na organização do movimento político, né? E, e aí, em relação
ao contexto brasileiro, o movimento LGBT ele vai ganhar mais força no final da década de 70, né? A gente vai ter em 78 sai o primeiro volume do jornal Lampião da Esquina, e publicava diversas matérias, né, questionando a moral burguesa da época, falando sobre a violência, a repressão, mas também não apenas sobre a questão LGBT, mas discutindo também coisas importantes como feminismo, racismo e a luta dos povos indígenas no Brasil, né? É, e aí, né, como surgindo, né, nesse contexto da imprensa alternativa, ele é o primeiro jornal homossexual com circulação nacional. Nesse mesmo ano, a gente vai ter é, sendo criada a primeira organização do movimento, né, que vai surgir no estado de São Paulo, que foi o Somos. é, Porque o que acontece? A gente não vai ter reverberação imediata de Stonewall no contexto da sociedade brasileira, porque no período em que a rebelião de Stonewall acontece, e ela gera ecos, né, em diversos lugares, começam a surgir as paradas LGBTs, a gente tá pós AI-5 no Brasil. Então, isso acaba freando o desenvolvimento mesmo de um movimento LGBT no Brasil por causa de todo o contexto de repressão generalizada que se havia em relação à esquerda, de modo geral. Então, a ditadura fecha esses canais de organização política, né? E aí retarda em alguns anos essa concentração. Mas, enfim, o Somos ele era composto por lideranças socialistas e anarquistas. Ele carregava, né, aspectos libertários, né? E isso influenciava, inclusive, na forma como se organizava politicamente, né? E internamente, incentivando o modelo de autogestão, né, evitando a cristalização de lideranças, né, e aí, o Somos, ele trabalhava com ações que eles chamavam, né, de reconhecimento, né, grupos que se reuniam para compartilhar e refletir sobre como é viver e ser homossexual a partir das vivências das pessoas mesmo, né, e atividades mais amplas do grupo, que tinha a ver com debates, passeatas, manifestações para repudiar a homofobia, e todos os outros tipos de opressão. Então esse grupo ele vai ter dentro de si esse elemento, né, de anti-autoritarismo muito grande, né, presente nessa época. Então intencionava-se, buscava-se uma mudança mais ampla, né, que entendia, né, a homossexualidade como algo estratégico para a transformação cultural e romper com essa estrutura social dominante a partir dos povos subalternizados, daqueles que eram oprimidos. E, e aí, enfim, o Somos ele influencia, né, a formação de diversos outros grupos de resistência. Em abril de 80 a gente vai ter o primeiro encontro dos homossexuais organizados, né, que tinha participação de vários grupos militantes de diversas partes do país. E posteriormente, além desse evento, né, de história do movimento, a gente vai ter também, em 13 de junho de 80, a convocação de um ato público que de fato vai ter uma característica mais parecida com o que aconteceu em Stonewall, né, mesmo de se organizar para poder ir às ruas para celebrar o seu orgulho e denunciar as violências, o contexto que se vivia. Nesse mesmo ano, o Somos ele vai se dividir e uma das organizações que se forma é o Grupo de Ação Lésbico Feminista, o GALF, né? Que é formado apenas por mulheres é um marco na crítica dessa predominância dos gays no interior do movimento LGBT no Brasil também, né?
Essa foi uma característica que acabou acontecendo em todo o mundo, né? O problema do GGG. E aí, esse é um momento que já se questiona isso no Brasil. Um outro episódio interessante de resistência é justamente aquilo que a gente chama de Stonewall brasileiro, uma espécie de Stonewall brasileiro. Foi uma movimentação política que aconteceu no Ferros Bar, na década de 80, né? Era um espaço frequentado por mulheres lésbicas, muito importante para a sociabilidade de mulheres lésbicas, já que as mulheres tinham muito menos espaços de lazer, de sociabilidade mesmo, para fazer suas discussões, interagirem. Lá nesse bar se vendia o jornal Xana com Xana, né? Jornal também da imprensa alternativa, que circulava na época, que fazia denúncias e discussões referentes às questões das mulheres lésbicas no contexto da ditadura militar. E o dono desse bar tenta proibir a presença dessas mulheres. E aí se marca uma ocupação simbólica desse bar em 19 de agosto de 83. Elas se mobilizam e ocupam mesmo, né, no sentido do que foi Stonewall, de resistência, de ocupar um espaço, e acaba tendo o ganho político, né, que posteriormente o dono do bar volta atrás e não tenta discriminar, impedir que essas mulheres frequentem esse espaço que era importante para elas. E aí, já na década de 80, né, muitos dos grupos que surgiram naquele momento, influenciados pelos Somos, a gente vai acabar, pelo fato da epidemia de HIV e AIDS, perdendo aqueles militantes que na década passada foram pioneiros na organização do movimento. Além disso, vai ter uma drástica redução, né, da quantidade de organizações mesmo, e nas posturas políticas dos grupos, né, por causa desse contexto que ficou muito complicado, né, no nosso país. A doença ela é diagnosticada primeiramente entre os homossexuais, né? Então, esse desvio de comportamento, como era visto na época, acaba sendo associado, né, ao infortúnio de se contrair o vírus. Então, no Brasil, isso vai gerar problemas muito graves, né? Porque aí a doença vai ser apelidada como peste gay ou câncer gay, e trazendo essa conotação negativa nessa relação entre homossexualidade e AIDS. E aí, justamente por causa desse processo, né, em meados dos anos 80, vai surgir um tipo de militância e ação política mais pragmática, que vai estar preocupada com aspectos institucionais, voltado para garantir direitos civis mesmo e contra a discriminação e violência sofrida pela população LGBT. Uma das conquistas que acontece nessa época é a retirada da homossexualidade do Código de Doenças, né, que vai acontecer em 85, né? E para essa conquista vai ser fundamental, né, o protagonismo do Grupo Gay da Bahia, né, que foi a primeira organização homossexual civilmente registrada no Brasil, o que antes era algo impensável. Outro movimento importante que se teve em relação a essa busca de garantir direitos foi uma disputa, né, em relação à tentativa de incluir a garantia da não discriminação por orientação sexual na Constituição de 88. Né? E aí esse processo ele vai se dar graças à ação do Grupo Carioca Triângulo Rosa, né, que vai ser fundamental a participação de deputados do PT, que vão pedir e defender a inclusão dessa reivindicação no texto constitucional. Posteriormente, essa proposta acaba sendo barrada, né, pela ala conservadora na Assembleia Constituinte, mas, de todo modo, é importante a gente destacar, né, que foram os partidos de esquerda
que, ainda que com muitos problemas, contradições, limites devido à época e ao contexto mesmo do pensamento das esquerdas naquele período, foram esses partidos de esquerda que defenderam a pauta da diversidade, né? No início dos anos 90, foram fundados os primeiros setoriais, né, gays e lésbicos no PT e no PSTU. E eram esses setoriais que começavam a abrigar as primeiras candidaturas de militantes LGBTs que propunham, né, que essas pessoas viessem a ocupar mandatos públicos. Nos anos 90, a gente vai ter, né, um processo de... Nesse inteirinho, né, das conquistas institucionais, na busca por direitos, a gente vai ter o crescimento de muitas ONGs que vão atuar junto ao Estado com mobilizando recursos, né? Então esse processo ele vai ser acelerado, né, com um projeto que ocorre na década de 90, né? Projeto AIDS 1, que vai ser uma iniciativa de combate à AIDS do Ministério da Saúde, né, que vai utilizar recursos emprestados do Banco Mundial. Então começa a acontecer, né, um fluxo de investimentos mesmo, que vai possibilitar a consolidação de algumas organizações que vai atuando junto ao Estado para ter acesso a esses recursos. Se criava ONGs, né? Então, muitos militantes nesse período vão se profissionalizar e começar a atuar mesmo nas políticas públicas. E aí aqui a gente pode citar, por exemplo, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, né? ABGLT, que foi a primeira associação nacional do movimento, né? Então, essa instituição, a partir dos recursos do AIDS 1, vai conseguir desenvolver um projeto para formar militantes de organizações em diversas partes do país, que vão atuar nas políticas de prevenção do HIV/AIDS, né? Ao mesmo tempo que vão defender políticas e direito para a população LGBT. Então, aos poucos, essa associação ela vai constituir uma força social que vai ter um impacto na sociedade a nível federal, né? E, inclusive, estreita-se, né, a partir dos anos 90, esses laços entre a BGLT e os poderes executivo, legislativo e o judiciário, né? Inclusive, junto à deputada Marta Suplicy, na época, a BGLT participou da construção da defesa, né, do primeiro projeto de lei que buscava instaurar, né, a união civil entre pessoas do mesmo sexo já a partir de 1995, né? Então, neste contexto do governo FHC, sobretudo no segundo governo, o fortalecimento desse movimento ele vai se expressar muito no segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, né, que vai trazer no texto parte dessas reivindicações. E aí, assim, esse programa ele vai ser lançado, né, no segundo governo do Fernando Henrique. Ele acaba ficando mais como uma carta de intenções em relação à agenda LGBT. Muitas das ações ali não se concretizam posteriormente. Quando se inicia, né, os governos do PT, a gente vai ter uma mudança no sentido de mais avanços nessa esfera, né? Então, no começo dos anos 2000, a gente vai ter o programa Brasil Sem Homofobia, né, que vai ser criado como um programa de políticas públicas para pessoas LGBT, que vai ter uma série de ações em vários ministérios, da educação, da saúde, do trabalho, Ministério da Previdência Social, dos Direitos Humanos, Ministério da Cultura, e em prol, né, de políticas pró-diversidade, né? Em 2008, a gente vai ter a primeira Conferência Nacional LGBT,
né? E a partir disso a gente vai ter um conjunto de ações que vão ser reivindicadas e formuladas pelo próprio movimento LGBT, junto com representantes do governo, e vai resultar no primeiro Plano Nacional de Promoção à Cidadania e Direitos LGBTs, que vai ser lançado em 2009, né, com o objetivo de elencar, reunir uma série de ações que o governo executivo deveria desenvolver para atender às necessidades desses grupos da população que estava envolvida. Também surge nesse período, né, o Conselho Nacional LGBT, que vai ser um órgão que vai ser composto por representantes da sociedade e do governo, que vai ter esse objetivo formular e propor diretrizes para a ação dos governos para ser voltada ao combate à discriminação e à defesa dos direitos da população LGBT no país. E aí, nesse período, a gente tem novamente um crescimento do movimento, vai aumentar muito em número de organizações e de militantes em prol da causa LGBT, as paradas do orgulho LGBT que vão se espalhando pelas diversas regiões do nosso país, a parada de São Paulo, que vai se tornar, nesse período, né, a maior do mundo. Então, outros elementos, né, nas universidades, as instituições de educação produzindo pesquisa que vai tratar dos temas de diversidade sexual e de gênero, da formação de professores no ensino básico para poder estar lidando com essa questão. O próprio Sistema Único de Saúde, né, que implementa uma série de políticas voltadas para a saúde da população LGBT. Então, essas políticas que aconteceram na esfera federal acabaram impulsionando a criação de políticas e legislações, né, uma série de avanços que vai contribuir para a melhoria da forma como o Estado atende essa população, né, no âmbito municipal e estadual também. E aí, já no mandato da Dilma Rousseff, em relação em 2011, a gente vai ter sendo aprovado pelo STF a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E aí, justamente, isso vai causar uma série de respostas, né, a isso, porque a ala conservadora da política brasileira vai pressionar o governo, por exemplo, para cancelar a política do projeto Escola Sem Homofobia, né, que buscava distribuir material didático para trabalhar a questão de preconceito nas escolas. Então, diante da pressão, o governo acaba cancelando a política. Como resposta, né, a gente também vê surgindo nesse período, né, um pouco depois, em 2013, os projetos de lei, né, que ficaram conhecidos como Cura Gay, que buscava autorizar psicólogos a fazer tratamento para poder tentar reverter a homossexualidade e, enfim, absurdos que aconteceram na política nacional graças ao conservadorismo. E aí, posteriormente, né, quando a gente entra nessa conjuntura de maior despolitização, já entrando no processo de crise pós-junho de 2013, a gente vai ter sucessivas derrotas ao longo dos anos, né, da esquerda, o processo de fragilidade do governo Dilma a partir de 2014, né, já com o problema da crise política, o golpe em 2016. Tudo isso acaba influenciando para que nessa esfera, né, do poder executivo, da política institucional, acabe perdendo uma força no debate, a pauta LGBT. Então, assim, muitas das conquistas recentes que a gente teve, elas vieram graças o Supremo Tribunal Federal, né? Como foi, por exemplo, a possibilidade de alteração do nome social das pessoas trans a partir de 2018, a
criminalização da LGBTfobia em 2019. Nós temos projetos que tramitam há anos em relação à lei de união civil de pessoas do mesmo sexo e de criminalização da LGBTfobia no Congresso, mas que são barrados pela ação da bancada conservadora, né? E aí, em grande parte, o STF acaba decidindo sobre essas questões. E aí isso torna essas conquistas mais frágeis, porque uma decisão do STF é muito mais facilmente revertida do que a aprovação de uma legislação no Congresso Nacional. Enfim, ao mesmo tempo, se fosse aprovada uma lei, ela se sobreporia à decisão do Supremo, né? E aí, já caminhando para o fim da nossa reflexão, a gente é inegável, né, a visibilidade social e política, que é a questão da diversidade sexual, que o movimento de luta pela diversidade sexual e de gênero conquistou para nós nos últimos anos. E hoje a gente tem uma visibilidade muito maior do que a gente tinha quando o movimento começou. Então, eu acho que essa é uma das principais conquistas do movimento, né? Porque historicamente a nossa luta é justamente pela lutar contra a invisibilização, né? E as nossas perspectivas, as reivindicações do movimento, as categorias que a gente usa para compreender o mundo, elas estão presentes nos meios de comunicação, nas escolas, nas universidades, nas instituições do Estado, em outros movimentos sociais e na vida cotidiana das pessoas. Essa é uma conquista que resulta, em certa medida, das políticas de identidade também. Tem a ver com o êxito dessas políticas. Mas eu gostaria de fazer uma proposta aqui, como a gente teve recentemente um episódio sobre a armadilha da identidade, que o Marcos fez, inclusive se vocês não ouviram, ouçam esse episódio, muito importante essa discussão. Pensando nessa questão de refletir sobre as políticas de identidade, né? Desde o seu surgimento, o movimento ele surge, né, como um movimento homossexual, mas ele vai se dividindo em várias identidades políticas que vão se passar a se afirmar e se diferenciar dessa identidade homossexual ou gay, né? Que são as lésbicas, os transexuais, travestis, bissexuais, e hoje também, né, as pessoas intersexuais, queers, alossexuais, etc., né? Vão se constituindo como movimentos específicos, com questões específicas e trazendo novas questões, novas demandas, colocando novos debates, trazendo atualizações para a gente refletir sobre isso. Nós somos perpassados pela diversidade e somos constituídos por múltiplas identidades enquanto movimento LGBT. E aí se conquistou espaços, vozes, lugares na instituição para se atuar, mas se a gente tem muitas conquistas significativas, ao mesmo tempo a gente vai ter a contradição de que a gente tem limites nessa atuação, né? Então, assim como ocorreu com o movimento feminista e negro, em outros países capitalistas, né, essa política de identidade, ela vai se fortalecendo dentro do Estado, ao mesmo tempo em que o neoliberalismo se torna central no processo de definição das políticas públicas e econômicas, entende? Então, esse movimento LGBT que privilegia uma estratégia que somente vai defender demandas de reconhecimento e não se propõe a pensar o debate sobre a redistribuição da riqueza, entendeu? Que tanto importa aos movimentos sociais de luta dos trabalhadores, porque todos somos trabalhadores, né? Assim, se você precisa usar a sua força, o seu corpo para poder garantir a sua vida, a sua existência, a sua comida, você é um trabalhador. Então, quando as ações coletivas elas vão ocorrer baseadas, centradas somente na política da identidade, o movimento LGBT ele deixa de questionar uma série de relações que também produzem desigualdades e morte para os nossos povos.
Então, assim, a nossa comunidade morre por causa do capitalismo. Então, é importante pensar para além da política de identidade justamente para a gente promover a articulação dessas pautas e lutas. Então, por exemplo, nesse processo, parte desse movimento que está mais voltado à disputa institucional, mesmo que distante do governo, ele acaba participando da construção do projeto neoliberal do governo na FHC nos anos 90. E essa crítica precisa ser feita, entendeu? Então, como eu falei anteriormente, sobretudo no segundo mandato, a gente não é demais lembrar que nesse processo o movimento ele vai se beneficiar ao se expandir no território nacional e se fortalecer politicamente. Mas, ao mesmo tempo, nesse processo contraditório, a política anti-AIDS, né, da qual o movimento se beneficiou, ela acaba que ela não, por não ter esse caráter de questionar outras esferas e conectar com outros debates importantes da sociedade, ela não deixa, de certa medida, de legitimar a orientação neoliberal de diminuição das instituições do Estado e da privatização dos serviços sociais, uma vez que, neste contexto, o Banco Mundial aparece enquanto um importante agente político que pressionava a austeridade fiscal no Estado. Então, para fornecer empréstimos, se colocava como condição que um dos focos do projeto fosse justamente o trabalho de prevenção desenvolvido pelas ONGs. Então, é justamente colocar como prerrogativa para se implementar uma política, para fornecer um financiamento, um determinado parâmetro. E aí, nesse sentido, a gente vai ver uma das formas de se fazer política social na década de 90, que é justamente a criação das instituições do terceiro setor como um dos elementos importantes no processo de transferência de diversas atividades da esfera do Estado para a esfera do mercado, na sua consequência mais radical. Então, os processos de terceirização que envolve essa discussão do terceiro setor, eles são muito problemáticos e cabe a gente se pensar, enquanto movimento, os riscos que a gente corre quando a gente assume essa perspectiva e a gente deixa de refletir sobre algumas outras coisas. E aí, no governo Lula, o movimento ele não vai ter grandes dificuldades de se relacionar, né? A lógica da política da identidade permitia isso, não apenas por esse motivo, mas também porque as lideranças do movimento, uma boa parte dessas lideranças era ligada ao PT. Contudo, apesar de ter tido uma série de conquistas, né, nesse período também, né, como a gente falou anteriormente, as conferências e todas as conquistas nos ministérios e tudo mais, ao não romper com o neoliberalismo, os governos eles acabam direcionando recursos insuficientes para a pauta da diversidade sexual e de gênero. E aí isso acaba limitando o alcance e a continuidade das ações governamentais que foram desenvolvidas. Além disso, né, esse processo ele foi fundamental para o fortalecimento do movimento. Só que parte dessas organizações que vai ter acesso ao Estado acaba ficando muito dependente dos recursos públicos, sem uma autonomia financeira. E isso tem a ver com o processo, né, do HIV/AIDS na década de 90, como eu falei, e depois mesmo em relação às próprias políticas LGBT. Então, quando o governo Dilma, após uma pressão sofrida pelas alas conservadoras, começa a recuar em algumas dessas políticas e vai adotar um orçamento menor em relação ao que já tinha para a agenda LGBT, acaba acontecendo uma crise de mobilização de recursos para o movimento. E aí isso vai acabar se agravando, né, em 2015, 2016, e aí acaba fazendo com que muitas organizações percam suas sedes, seus funcionários, descontinuem projetos que estavam sendo implementados ou mesmo encerrando totalmente suas atividades.
E aí, as políticas da identidade, ao não questionar o caráter de classe e as diversas disputas que tem no seio da nossa sociedade, acaba deixando o movimento afastado dessa disputa pela condução econômica das políticas governamentais e dos próprios conflitos de classe, enquanto as classes capitalistas e os grupos conservadores estão se organizando e tomando de assalto o governo federal. Então, se por um lado acontece esse processo e esses são algumas das partes negativas da condução das políticas de viés mais identitário, e aí as críticas que eu fiz é para vocês pensarem, ao mesmo tempo em que acontece isso, né, desse enfraquecimento dessa militância mais institucional por causa da perca de recursos e o contexto dos últimos anos, a gente vai acontecer também o crescimento de lutas em outros movimentos e partidos políticos. Então, hoje, a maior parte dos partidos de esquerda tem os setoriais LGBT. Né? Então, movimentos sociais populares, como o MST, os movimentos de juventude, movimento sindical, feminista, movimento negro, também vão constituir coletivos LGBTs que vão buscar fazer a conexão entre essas lutas, né, contra o heterossexismo e as outras lutas sociais. Então, isso acaba mostrando que essa militância LGBT vai estar menos preocupada com essa política de identidade, né? E assim, a gente pensar a luta nesses termos, construindo outras formas de mobilização, não significa perder, ignorar, desprezar as nossas singularidades, aquilo que nos constitui. É muito pelo contrário, está mais voltado na gente entender como somos atravessados por essas opressões que constituem estruturam a nossa sociedade e nos constituem nossas subjetividades, e entender como que isso se conecta e se articula com outras lutas que devem ser combatidas em conjunto. Né, outras desigualdades sociais que também vai atravessar a existência dos nossos corpos, os corpos LGBTs. Então, falar sobre avançar no debate do movimento LGBT perpassa também por a gente pensar que para romper com essa estrutura que a gente estava discutindo até aqui, a gente precisa construir uma outra sociedade. Então, no nosso projeto de construção do movimento LGBT, é preciso passar, é preciso ter um horizonte pós-capitalista, porque essa sociedade ela mercantiliza a nossa luta, ela tem toda uma superestrutura que nos oprime, nos explora, nos mata. Então é nesse sentido que a gente tem que reafirmar a necessidade da gente não apenas resistir, mas combatê-lo para superá-lo. Então é preciso avançar na disputa ao direcionar os esforços em prol de uma revolução social. A construção de um socialismo, de um ecossocialismo que seja democrático, que seja popular, pautado nas necessidades dos povos originários e dos trabalhadores, construído e pautado em cima de conselhos populares, entendeu? A gente precisa romper nesse sentido, e é nesse mundo que eu acredito. E aí eu gostaria de encerrar a reflexão muito nesse sentido. Só a luta muda a vida. Só a luta nos trouxe até aqui. Tudo aquilo que a gente conquistou foi reflexo de muita luta, muita gente que morreu, muita gente que deu a cara a tapa, que desafiou esse sistema, quando todas as condições apontavam para o contrário, né? Que era o contexto de repressão no período da ditadura militar. Então, é preciso usar essa memória histórica não como um sentido de apenas contemplar as grandes conquistas que tivemos, mas sim de nos politizarmos e lutar pela construção de um outro mundo. É isso. Me sigam nas redes sociais, sou Comuna Bicha em todas elas, principalmente Instagram e Twitter. E curtam, comentam, compartilhem, acompanhem, divulguem esse conteúdo, vamos debater e conversar sobre esse tema que é tão importante. E é isso, muito obrigado. Gostaria de desejar muita força a todos os LGBTs que estão escutando isso. Não tem sido fácil, não tem sido tempos
em que a gente se sinta confortável. Na verdade, tem muita tristeza acontecendo, mas a nossa existência e a nossa resistência é motivo de muito orgulho. Orgulho individualmente por a gente aprender a se amar e admirar aquilo que nós somos, que muitas vezes é utilizado para nos oprimir. E orgulho no sentido coletivo de mobilizar o nosso ódio, a nossa indignação em prol da construção do movimento, como eu falei em toda essa nossa conversa. É isso, um abraço, até mais.